Então vamos lá, resolver um exercício aqui. Dois vetores A e B possuem módulos 15 e 8 unidades. O vetor A está representado no quadriculado seguinte, mas o vetor A2 pode ter uma direção qualquer. Tá? Então veja bem. O que ele vai pedir para nós aqui. Então no quadriculado apresentado, posicione a abertura do compasso para 8 unidades e trace uma circunferência com centro na extremidade de A1. Então vamos traçar essa circunferência, só que eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então na letra A, então tá aí a circunferência. Essa circunferência ela tem um raio de 8 unidades, tá? Então na letra B, represente na figura o valor máximo e o valor mínimo que o módulo da soma desses vetores pode assumir. Quais são essas intensidades? Então a gente precisa lembrar que os vetores, quando somados, eles podem ter valor máximo quando eles são somados algebricamente, ou seja, quando eles têm mesma direção e mesmo sentido, e o valor mínimo quando eles são subtraídos. Quando que acontece isso? Quando eles têm mesma direção e sentidos contrários, tá? Aí a gente subtrai. Fora essa situação, em qualquer outra situação, você vai ter um valor entre o mínimo e entre o máximo, tá? Vamos ver quais são esses valores, tá? Então, o máximo é a soma, né? A1 mais A2, que é 15 mais 8, né? 15 mais 8 vai dar 13, né? Cadê o 15 mais 8? E a gente tem também aí o mínimo, né? Correto? Então, o máximo é isso aí, é 23, é 15 mais 8. Como é que a gente vai calcular o valor mínimo agora? Então, já está aqui o máximo desenhado, tá? O mínimo vai ser um vetor que tem a mesma direção e sentidos contrários, né? Para que a gente possa fazer o quê? A subtração, a diferença, né? Entre A1 e A2. Então vai ser 15 menos 8, o resultado sempre módulo, tá? Sempre módulo. Então vai ficar o mínimo de 7 unidades. 7 unidades. Como é que vai ficar esse vetor aí? Tá aqui, ó. O A2 no mesmo direção, sentido contrário, subtrai, e esse aqui é o vetor, é o nosso R mínimo. É o nosso R mínimo, tá? Tranquilo? É possível obter uma resultante com intensidade de 17 newtons? 17 está entre mínimo e máximo? Está, né? Se está entre o mínimo e o máximo, então é possível sim, ó. Conhecendo o resultante mínimo e o resultante máximo, é possível qualquer valor entre eles. Ou seja, nós temos aí que o resultante entre 8 e 23 é possível, e nesse caso aí o 17 está entre 8 e 23. Tranquilo, gente? Fácil, né? Só treinar, tá? Então vamos para a letra D. O que pede na letra D? Usando o quadriculado, posicione a abertura do compasso para 17 unidades, ou seja, o mesmo tamanho do vetor A1, né? Traça uma circunferência com origem na extremidade A1 e verifique onde essa circunferência intercepta a que foi traçado no item anterior. Qual é o ângulo entre os vetores A1 e A2? Então veja bem. Nós vamos traçar aqui uma nova circunferência, né? Então tá aí, ó, com centro em A1, né? Eu tracei a circunferência e ela vai interceptar, olha, justamente aqui, ó, onde vai formar 90 graus com o A1. Lembrando, né? Lembrando que o A1 é esse vetor que está aqui na horizontal aqui, ó. Ele começa aqui e vai até aqui, ó. Esse aqui é o A1, tá? É o maior, tá? Se eu vou colocar o vetor A2 agora passando ou por aqui,
eu vou ter o quê? O ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó. 90 graus. Tranquilo? Certo, gente? Deixa eu só ajustar aqui. Espera um pouquinho. Só arrumar aqui. Então nós vamos ter aí o vetor A2, né? Que vai formar 90 graus com o A1. Forma 90 graus. E aí nós vamos calcular esse A2 de que forma? Usando o nosso teorema de Pitágoras, né? Porque são dois vetores que são perpendiculares. Já vou reforçar o A1 aqui, ó. Tá vendo? Então vai ser o R ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais A2 ao quadrado, né? O R vai ser igual a raiz ao quadrado de 15, 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Isso vai dar 225 mais 64, raiz quadrada de 289. Então nós temos aqui que esse vetor resultante aqui vai ser de 17 unidades. Exercício 2. Em determinado intervalo de tempo, durante uma partida de futebol, os deslocamentos de um jogador foram representados por vetores. Primeiro, ele se deslocou 4 metros para frente, depois 10 metros para a esquerda, em seguida 5 metros em uma direção inclinada, né? 6 metros para trás e finalmente 2 metros para a direita. Então os deslocamentos estão mostrados aqui por esses vetores azul. Vetor A, B, C, D e E. Considere seno de alfa igual a 0,6 e cosseno de alfa 0,8 e determine a resultante que é igual à somatória dos vetores A, B, C, D e E usando o método das projeções, também conhecido como método das ortogonais, tá? Então veja bem. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? O vetor ou projeção dele, quando ele estiver no eixo X aqui do lado direito, ele vai ter valor positivo, tá? Quando ele estiver no eixo X para a esquerda, ele vai ter valor negativo. Quando ele estiver no eixo Y para cima, aqui, ó, ele vai ser positivo. Quando ele estiver para baixo, ele vai ser negativo. Se o vetor estiver em cima do eixo X, a componente dele no eixo X é igual a ele, e a componente dele no eixo Y é zero. Ok? Vamos pegar o vetor B aqui, ó. O B está em cima do eixo X. Então, quando eu pego o B, a minha componente dele no eixo X é ele próprio. Então, aqui, ó, o BX é de 2 metros. E no eixo Y é zero. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o E, né? Ele está no eixo X, só que ele está para a esquerda, né? Então, o meu EX é menos 10. Porque ele está para a esquerda é menos. Como ele está em cima do eixo X, no eixo Y, o EY vai ser zero. A mesma coisa acontece com o vetor quando está no eixo Y, tá? Se ele estiver no eixo Y, a componente no Y é ele mesmo, e a componente no eixo X vai ser zero. Então vamos pegar o A agora. O A está no Y, né? Para cima, isso. Então o AY é 4. 4 metros. E o AY, o AX vai ser 0. Eu tenho no eixo Y também o C, ó. Ele é para baixo agora. Então, no eixo Y, o CY vai ser menos 6 metros. Menos porque ele está para baixo, né? E no eixo X, o CX vai ser 0. Correto, gente? Agora eu tenho o D. Aí sim, aqui agora a gente vai ter uma pequena mudança, né? Uma pequena mudança, porque agora tem projeções, né? Ele não está no eixo X, ele está inclinado em alfa, tá? Então esse vetor, ele vai ter uma componente dele no eixo Y
e uma componente dele no eixo X. Tá? Isso que eu estou fazendo é só para delimitar a componente dele. Então eu vou pegar aqui, ó, o DY vai estar aqui, ó. Esse é o DY. Eu vou colocar aqui, ó, DY. E o DX vai estar aqui, ó. Então esse é o DX. Como é que calcula esses valores, né? Nós vamos calcular o dx fazendo d vezes cosseno do ângulo formado ali, que no caso é alfa, né? Certo? Então o dx vai ser igual. Qual é o valor do d? O valor do d é 5. Qual é o valor do cosseno de alfa? Cosseno de alfa é 0,8. Tem um detalhe aqui, né? Estou falando do dx, aonde que está a componente dele no eixo x? Está aqui, ó. Ele está para a esquerda, né? Então ela é negativa, tá? Então o nosso dx ele vai valer menos 4 metros. Então, dx menos 4 metros. E o dy? dy a gente calcula da mesma forma, porém, em vez de cosseno, é o seno desse ângulo. Vai ficar dy é igual. O d vale 5 e o seno de alfa é 0,6. Onde está o dy? Está desse lado para baixo, ó, então ele é negativo também. Certo, gente? Então o nosso dy vai ser menos 5 vezes 0,6 dá 3 metros. Então aqui o nosso dy é menos 3 metros. Tudo bem? Tá? Ele quer que a gente calcule aqui a resultante, né? Resultante. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar tudo que é do eixo x e depois tudo que é do eixo y. Então eu tenho aqui no eixo x, menos 10 menos 4 dá menos 14. Menos 14 mais 2. Menos 14 mais 2 vai dar menos 12. 12 metros. E no eixo y, menos 6 com menos 3 dá 9, né? Menos 9 com mais 4 vai dar menos 5 metros. Tranquilo até aí? Tá? Na letra B, determine as componentes ortogonais nas direções OX e OY de cada um. Isso nós já fizemos aqui, ó. Tá? O que nós vamos fazer agora é calcular a resultante. Então, ó, nós temos que calcular a resultante no eixo X, tá? Que é igual a AX mais BX mais CX mais DX mais EX. Nós estamos falando aqui de uma soma vetorial, tá? Então, vamos somar todas essas componentes. Tudo bem? Então vai ficar Rx vai ser igual, o AX vale 0, mais o BX vale 2, o CX vale 0, o DX vale menos 4, o EX vale menos 10. Né? Isso é o que nós já fizemos lá em cima, né, gente? Só estou colocando aqui em forma literal para a gente verificar exatamente, né? Isso tem que dar menos 12 metros. Tudo bem? Nós fizemos a mesma coisa no eixo Y, né? Calculando o resultante Y, somando a Y
mais BY mais CY mais DY mais EY. Certo? Isso tem que dar quanto? Tem que dar menos 5, né? Então vamos colocar aqui. RY vai ser igual. Então o AY é 4, o BY é 0, o CY é menos 6, o DY é menos 3 e o EY é 0. Então aqui a gente vai ter menos 5 metros. Correto? Então, aqui nós fizemos tanto letra A como letra B, tá? Vamos para a letra C. O que ele quer na letra C? Represente o vetor correspondente à soma de todos esses deslocamentos, utilizando as propriedades obtidas, as projeções obtidas. Terminada essa sequência de deslocamentos, a quantos metros estará o jogador do ponto de partida? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos construir aqui um plano cartesiano para a gente colocar esses vetores aí, tá? Então, eu vou colocar aqui, a gente tem, vamos pôr aqui mesmo, a gente tem o eixo X e a gente tem o eixo Y. O nosso vetor Rx é menos 12, então ele é para a esquerda aqui, ó. Então ele está aqui, ó. Eu vou colocar só 12, né? Não vou colocar menos porque o menos indica o sentido, tá? E o y é menos 5, então é para baixo. Então é 5 para baixo. A quantos metros estará o jogador do ponto de partida? Lembrando que o ponto de partida é o centro aqui, ó, tá? Para me calcular essa distância, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a soma vetorial desses dois segmentos. Então eu vou ter aqui, vou fechar o paralelogramo, tá? O paralelogramo. A gente tem que o resultante vai ser esse aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui. O resultante é esse aqui. Certo? O comprimento dele é justamente o que ele está pedindo aqui na letra C. Então a gente vai trabalhar aqui com o teorema de Pitágoras, porque a gente vai trabalhar com esse triângulo aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então o r quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tá? Tudo bem até aí? Então a gente vai ter aqui que r ao quadrado é igual a 25 mais 144. Então o r vai ser igual a raiz quadrada de 169. Não é isso? Então o r final, que é o que ele está pedindo, raiz de 169, que vai dar 13 metros. Tranquilo, gente? Precisa refazer, tá? Sempre refazendo, prestando atenção nos detalhes, tá? Porque é simples, né? Apesar de ter dado um pouquinho de trabalho aí, mas é extremamente simples, tá? Exercício 3. O ângulo entre dois vetores não nulos é tal que o módulo do vetor soma é igual ao módulo do vetor diferença entre eles. Qual é o ângulo
entre esses vetores, tá? Bom, quando a gente não conhece o ângulo entre dois vetores, a gente precisa trabalhar com a equação dos cossenos, tá? Então, quando eu falo de soma, com a equação dos cossenos, com a fórmula dos cossenos, né, eu trabalho da seguinte forma. A resultante ao quadrado é igual, vou chamar os vetores A e B, tá? A soma dos quadrados dos vetores, mais, que eu estou falando de soma, tá? 2 vezes o produto desses vetores, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles, tá? Eu vou usar essa equação toda vez que eu estiver falando de soma de vetores. Então tá aqui. Tranquilo? Agora, se eu estiver falando de diferença de vetores, a minha fórmula é o quadrado, né? O quadrado da resultante, ou a resultante ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos vetores menos 2 vezes o produto desses vetores pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Então a gente trabalha dessa forma. Essa para diferença e essa aqui para soma. Ele está dizendo que tanto soma quanto diferença, né, o módulo do vetor é igual. Se o módulo do vetor é igual, eu posso afirmar que esse R ao quadrado, ele é igual a esse R ao quadrado. Se os módulos são iguais, o quadrado dos módulos também serão iguais. Então, eu vou igualar a equação. Ó. Então, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Isso é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Tranquilo? Olha, eu vou isolar o que tem cosseno, vou deixar de um lado, e o que não tem cosseno eu mando para o outro lado, tá? Então, desse lado de cá, eu vou deixar aqui, ó, 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Aqui é menos, então vai vir como mais. Mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. E isso vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Esse aqui vai para a direita e vai mudar o sinal, né? Menos A ao quadrado menos B ao quadrado. Tudo bem? Eu tenho A ao quadrado menos A ao quadrado, B ao quadrado menos B ao quadrado. Então, isso tudo aí é igual a zero. Olha, se tudo isso é igual a zero, né? Então, aqui é um produto, né? Então, o cosseno de alfa é igual a zero. Qual é o ângulo cujo cosseno vale zero? Né? O ângulo é o ângulo de 90 graus. Tranquilo, gente? Fácil? Se não ficou fácil, faz que vai ficar. Certo?